Nas planícies de Jericó, um homem caminhava. Seu nome era Eliseu, e o manto que carregava sobre os ombros não era apenas uma peça de lã, mas um símbolo de poder e responsabilidade. Era o manto de Elias, o profeta de fogo que fora levado aos céus em um redemoinho. Agora o espírito de Elias repousava sobre Eliseu. Sua jornada o levava para o norte, subindo pelas estradas poeirentas e rochosas da Judéia. O sol do meio-dia era implacável, refletindo na sua cabeça calva um sinal de sua idade e sabedoria. Cada passo era deliberado. Cada respiração era uma comunhão com o Deus que o chamara. Ao longe, as muralhas antigas de Betel começavam a surgir no horizonte. Uma cidade com uma história complexa, um lugar que já fora sagrado, mas que agora se afundava na idolatria. Betel, a casa de Deus, ironicamente se tornara um centro de adoração a um bezerro de ouro, uma afronta direta ao Senhor. Eliseu sabia que sua presença ali não seria bem-vinda por todos. Ele era um mensageiro do Deus verdadeiro, uma voz que clamava no deserto da apostasia. E sua simples caminhada era um ato de desafio espiritual. A estrada ficava mais movimentada à medida que ele se aproximava dos portões. O som de vozes e atividades da cidade flutuava no ar quente. Mas algo estava errado. Um barulho diferente começou a se destacar. Um som de zombaria e desdém que crescia em volume. À beira do caminho, um grupo se formava. Não eram crianças pequenas, mas um bando de jovens, talvez 40 ou mais. Eles olhavam para Eliseu, apontavam e começavam a cochichar entre si. O profeta continuou seu caminho, mantendo o olhar firme à frente, seu semblante sereno. Ele já enfrentara reis e exércitos, a zombaria de jovens tolos não o abalaria. Mas a provocação não parou. Um deles, mais ousado, gritou: "Sobe, careca!" A ofensa ecoou pela estrada. Outro repetiu, e logo um coro de insultos se formou, cada voz mais alta e mais agressiva que a anterior. "Sobe, careca! Sobe, careca!" Não era apenas um insulto à sua aparência física, era muito mais profundo. Sobe era uma referência direta e blasfema à ascensão de seu mestre, Elias. Eles estavam zombando do poder de Deus, desafiando Eliseu a desaparecer como Elias tinha feito. Estavam dizendo: "Se o seu Deus é tão poderoso, por que ele não te leva também? Vá embora, não te queremos aqui." Era um ataque direto ao seu chamado, ao seu ministério e ao próprio Deus que ele representava. Eliseu parou. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensão. Ele se virou lentamente e, pela primeira vez, fixou seus olhos nos jovens. Seu olhar não era de raiva pessoal ou de orgulho ferido. Era um olhar de tristeza e de justiça divina. Ele viu neles a personificação da rebeldia de uma nação, a podridão espiritual que havia se instalado no coração de Israel. A zombaria deles não era um ato infantil, era o sintoma de uma doença mortal que consumia a alma do povo. Naquele momento, ele não falou com sua própria autoridade. Ele se tornou um canal para uma autoridade muito maior. E em nome do Senhor, ele os amaldiçoou. As palavras que saíram de sua boca não foram um desejo de vingança, mas um decreto profético, uma declaração de que a zombaria contra Deus e seus servos não ficaria sem resposta. Assim que as palavras foram ditas, uma sombra estranha caiu sobre a cena. O sol, que antes brilhava forte, foi subitamente encoberto por nuvens escuras e tempestuosas que se formaram do nada. O ar ficou frio e pesado. O vento começou a soprar, levantando poeira e agitando as árvores da floresta próxima. Os jovens zombadores pararam de rir. Seus sorrisos desapareceram, substituídos por olhares de confusão e um medo crescente. O que estava acontecendo? Do meio da densa floresta de carvalhos e arbustos que ladeava a estrada, um som profundo e gutural rompeu o silêncio. Um rugido. Não era o som de um animal comum. Era um rugido que fazia o chão tremer, um som que falava de poder bruto e fúria incontrolável. E então, elas apareceram. Duas enormes ursas. Seus pelos eram grossos e escuros, seus músculos se moviam sob a pele com uma força aterrorizante. Eram criaturas da natureza selvagem, instrumentos de um juízo súbito e terrível. Elas emergiram da mata,
com os olhos fixos na multidão de jovens. O medo se transformou em pânico absoluto. Gritos de zombaria foram substituídos por gritos de terror. O bando se dispersou em caos. Correram em todas as direções, tropeçando uns nos outros em sua tentativa desesperada de escapar. Mas não havia escapatória. As ursas se moveram com uma velocidade surpreendente, avançando sobre o grupo. A cena se transformou em um turbilhão de poeira, gritos e o som terrível do ataque. A Bíblia nos conta que 42 daqueles jovens foram despedaçados. Foi um momento de juízo rápido e devastador. Eliseu observou, não com satisfação, mas com a gravidade de quem entende o peso da justiça divina. Deus não é um ser a ser zombado. Sua santidade é terrível e sua paciência, embora grande, tem um limite. Aquela estrada para Betel se tornou um testemunho sombrio da consequência de se desprezar as coisas sagradas. Não foi Eliseu quem os feriu. Foi a própria rebelião deles que clamou por juízo, e o profeta foi apenas o porta-voz. As ursas foram apenas o instrumento. Quando o caos cessou e o silêncio retornou, apenas o som do vento restava. As nuvens escuras começaram a se dissipar tão rapidamente quanto surgiram. A estrada estava marcada pela tragédia. Eliseu, então, virou-se e continuou sua jornada. Ele seguiu para o Monte Carmelo, um lugar de oração e confronto espiritual, e de lá foi para Samaria, a capital do Reino do Norte. A notícia do que aconteceu em Betel certamente o precedeu. Era uma mensagem poderosa para toda a nação. O profeta de Deus estava entre eles, e o poder de Deus estava com ele. Desrespeitá-lo era desrespeitar o próprio Senhor. Esta história terrível não é sobre um profeta vingativo, mas sobre um Deus santo que protege a honra de seu nome e a autoridade de seus servos. É um lembrete solene de que há consequências para a zombaria e a rebelião. O ministério de Eliseu continuaria por muitos anos, cheio de milagres de cura, provisão e até mesmo ressurreição. Ele seria um canal da graça e da misericórdia de Deus para muitos. Mas naquele dia, na estrada para Betel, ele foi um canal do juízo de Deus. Um lembrete severo para todas as gerações de que o temor do Senhor é, de fato, o princípio da sabedoria. Aqueles que zombam do sagrado brincam com um fogo que não podem controlar. A caminhada de Eliseu continuou, mas o eco daquele dia ressoaria para sempre na história de Israel. O que aprendemos com um evento tão chocante? Aprendemos que a autoridade espiritual, quando concedida por Deus, é algo a ser respeitado. Vemos que a zombaria e a blasfémia não são ofensas leves aos olhos do céu. A história nos força a confrontar a santidade de Deus, um aspecto de seu caráter que nossa cultura moderna muitas vezes esquece ou ignora. Não adoramos um Deus que tolera o desrespeito contínuo a seu nome e a seus mensageiros. Este evento em Betel serviu como um selo de aprovação divina sobre o ministério de Eliseu, estabelecendo sua autoridade de forma inquestionável logo no início de sua jornada. Para um povo mergulhado na idolatria e na rebelião, uma demonstração de poder tão drástica foi necessária para chamar sua atenção. Foi uma cirurgia espiritual dolorosa, mas necessária para cortar o câncer da zombaria que ameaçava infectar toda a nação. A imagem dos jovens zombadores e das ursas furiosas permanece como um dos relatos mais perturbadores da Bíblia. No entanto, dentro de seu contexto, revela uma verdade crucial. O Deus da Bíblia é tanto amor quanto justiça, tanto misericórdia quanto santidade. Ignorar um aspecto de seu caráter em favor do outro é criar um Deus à nossa própria imagem, e não adorar o Deus que realmente existe. A jornada de Eliseu continuou, e ele se tornou um dos maiores profetas de Israel, cujo legado de fé e poder inspiraria gerações. Mas a lição da estrada de Betel nunca foi esquecida. Trate as coisas de Deus com a reverência que elas merecem, pois o Senhor não permitirá que seu nome seja zombado para sempre. A poeira baixou, mas a verdade permaneceu, gravada na memória do povo. O Deus de Elias estava, sem dúvida, com Eliseu. Obrigado por assistir a esta exploração profunda de uma das passagens mais desafiadoras da Bíblia. Se você achou este conteúdo valioso e quer continuar descobrindo as verdades e as histórias das Escrituras, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações.
Deixe seu comentário abaixo com suas reflexões. Até a próxima.